É ainda muito difícil, ainda tem muito estigma, ainda é muito estereotipado, ainda sempre cai muito na mesma fala, mesmo quando tenta um novo caminho. A verdade é que a gente precisa de pessoas pretas dirigindo no roteiro, a gente precisa em todos os espaços das produções. Precisa saber que esse pessoal, que esse povo, o meu povo, ele precisa ter esse espaço para poder falar com propriedade e desvincular essa coisa ainda estereotipada desses papéis para as mulheres negras, entende? Então, precisa da nossa participação nesses lugares para ter propriedade de fala, para mudar esse lugar. Eu sou nascida e criada na comunidade do Morro da Conceição, zona norte do Recife, e eu construí a minha cidadania nesse local. Tanto que o primeiro curso de teatro que eu fiz foi na própria comunidade. E era um curso que era voltado para as crianças carentes, para todas as crianças da comunidade, que era uma forma, na verdade, de tentar evitar que entrasse no mundo das drogas. E aí eu entrei muito mais como um processo de descoberta mesmo, porque eu sempre fui uma criança muito introspectiva, muito no meu mundo, muito na minha bolha. E aí minha mãe aconselhou que eu entrasse nesse projeto para eu poder me desenvolver melhor. Então esse foi o meu primeiro contato com o teatro. Mas para mim foi muito desafiador, e ainda é, porque é um espaço que eu não me sinto tão confortável, por ter escutado a minha vida toda que esse espaço não era para mim. Por ser preta, por ser pobre, por ser da favela. Então eu sinto esse espaço ainda distante, sabe? E por tudo que acontece, porque é um espaço ainda elitista, é um espaço branco. E que eu estar sozinha nele não me faz me sentir satisfeita por completo. Eu preciso estar com os meus, sabe? Eu quero olhar para o lado e ver a preta, olhar para o lado e ver o preto, o favelado, a favelada. Eu quero que essa galera esteja junto. Então não me sinto completamente satisfeita quando eu me vejo sozinha. Tem alguma coisa errada. E isso me incomoda. Quem é privilegiado precisa ouvir mais. E quem sempre foi sempre oprimido precisa vir falar tudo o que sabe. E assim a gente vai ter uma troca, assim a gente vai conseguir aprender um com o outro. Mas tem que saber abrir esses espaços. Abrir mão para poder trazer essas pessoas que também têm capacidade. E tem muito o que fazer e muito o que falar. Então acho que esse é um caminho. Abrir os espaços. O racismo ele se apresentou em cada momento. Na infância teve um momento, na adolescência teve um momento, no tempo de colégio teve um momento, no tempo de faculdade teve um outro momento. Então ele sempre me acompanhou de alguma maneira, em todas as fases. E hoje é um outro entendimento também do que é ser uma mulher preta no audiovisual. Do que é ser essa atriz negra, que poder tem de representatividade, os racismos que eu sofro. Então é um outro lugar para mim hoje em dia, de como ele entra, sabe? Para mim foi um processo que eu precisei lidar comigo mesma, de reconhecer como esse meu corpo se comporta, de como na rua sempre foi muito hostil, fora da comunidade, né, que é a nossa casa, apesar de todas as questões que cada um pode ter de uma forma muito subjetiva, mas ainda assim é casa e você se sente seguro. Então, fora dessa linha, dessa minha realidade, sempre foi um mundo muito hostil. O meu corpo, eu sempre percebi ele muito sexualizado, sabe? O corpo da mulher negra cabe nesse lugar, enquanto o outro corpo cabe em um outro lugar. Hoje, vendo esse processo que eu estou passando de construir a carreira, principalmente caminhando pelo cinema, pelo audiovisual, e quando chega alguém e que fala que se sente representado, eu ganho muito e eu ganho junto. Eu não ganho sozinha. Eu vejo, então, que aquilo está funcionando de alguma maneira,
sabe? E que isso reflete para o outro. Eu costumo dizer que o morro, ele fica meio que no meio da cidade, porque de lá de cima a gente consegue ter a visão dos prédios, ao mesmo tempo que do outro lado a gente consegue ter a visão das outras favelas, dos outros guetos. Então ele está ali dividindo esses dois espaços. A gente tem essas duas visões. A gente tem o privilégio de, desde muito cedo, perceber essa diferença. Eu vejo o morro como o centro ali da Zona Norte, especialmente, que divide essas duas esferas, que é desde muito cedo que a gente tem essa percepção. O morro, ele não é muito grande. Existem outros morros muito maiores. O morro, ele não é muito grande, mas ele tem um histórico de luta e resistência muito forte e que é referência. Pelo misto das suas culturas, pela sua festividade. Ele carrega músicos, muitos artistas, atores, atrizes, mães, homens, pessoas que têm um histórico de vida que nem, na verdade, nasceram lá, muitas pessoas, mas que escolheram aquele morro para tornar a sua casa, porque ele é acolhedor. Ele é um morro que acolhe as pessoas. Então, ele é pequeno, mas, ao mesmo tempo, ele é muito aconchegante. E ele puxa um outro bairro, puxa o outro bairro, puxa outra favela. Muita coisa não acessa o morro, não sobe o morro. Então, eu percebia isso desde muito cedo. Até mesmo porque muita gente falava, você não mora no Morro da Conceição, você mora em Casa Amarela, que é um bairro vizinho muito grande e que era com o intuito de dizer que você era, sabe, dessa outra galera, você não era do gueto. É uma forma de camuflar. E a minha geração, ela foi rompendo mais isso dentro da escola, dizer, não, eu sou do Morro da Conceição, eu sou da favela. Eu não sou da comunidade de baixo, a comunidade de baixo é vizinha, esse bairro. Então, isso para mim sempre foi muito perceptível. E ao mesmo tempo, o bairro é como se fosse um mirante de todas aquelas diferenças, e você vê o mar, e você vê o prédio, sabe? É de onde a gente começa a criar os nossos sonhos, dali de cima, mesmo não estando em cima. Eu percebo, da minha relação com esse personagem, que é muito esse corpo que não se sente seguro nesse lugar, que ele parece belo, que ele parece que tem oportunidades, mas eu me sinto ainda um corpo estranho. Quem sou eu? Aqui é a minha casa? Eu me vejo muito semelhante com esse personagem nessa questão, de estar sempre em alerta. É muito bonito, mas desde cedo a gente sabe que pode parecer bonito, mas talvez não seja acolhedor, não seja real. Então, essa semelhança e a minha preocupação que caísse num vício de colocar uma mulher negra numa posição de sempre sofredora, de um cara que, sabe, tá levando sempre para esse caminho, para esse olhar de que o preto é só isso. Essa era a minha preocupação. E que fosse um vício, sabe, de ser mais do mesmo. Primeiro, quando eu vi a formação de equipe, quando eu vi que tinha mulheres, muitas mulheres pretas, isso foi a primeira coisa que isso me agarrou, logo no princípio. E depois, o contexto da narrativa é o lugar da mulher que entende que a casa dela é ela. E que ela tem uma busca. E que eu procuro isso, essa busca. Que ela é protagonista dela. A força que ela tem, a vitalidade que ela tem. Apesar de tudo isso que está acontecendo do lado de fora. Então, quando eu percebi o discurso que quer passar sobre a situação atemporal do racismo, e isso me prendeu. A gente sempre espera que passe, né?
Eu espero que passe. Eu acredito que vai passar. Mas é muito louco porque me assusta muito coisas que eu já ouvi, saber que tem gente desejando que isso volte, que isso aconteça de novo, ainda que de uma outra maneira. Mas só o fato de saber que quer voltar a isso que já aconteceu, isso assusta. Eu acredito que vai passar. Mas talvez esse momento esteja afetando algumas pessoas também que não eram afetadas, vamos dizer, no cinema. E pra gente sempre afetou. Pra gente sempre foi difícil. Só que tá agora sendo muito difícil para quem não sabe o que é isso. Esse momento faz entender isso, né? Esse momento dá exatamente essa sensação de que a gente pode estar voltando, que a gente experimentou avanços e que agora estão querendo retroceder. É como se a gente estivesse voltando para isso, pelo mesmo caminho, experimentando da mesma história. O que dá a sensação dessa roda é que só muda as formas. Avanço, volta, sempre um caldo atrás do outro, sabe?